Muito bem. Olá, que coisa boa estar aqui de novo compartilhando com vocês desse momento de devocional criativo. E nós estamos começando, né? Esse é o primeiro vídeo de 4 dias que nós vamos falar a respeito do nome de Deus, esse nome poderoso, né? À medida em que nós conhecemos o Senhor, à medida em que nós ouvimos a respeito dele, aprendemos mais a respeito dele, mais o conhecemos e nos tornamos íntimos dele, né? E falar sobre o nome de Deus é falar sobre tudo que representa esse nome, tudo que declara esse nome para a existência do Senhor, né? Quando a gente pronuncia um nome, quando a gente fala um nome, a gente demonstra uma aproximação da pessoa, né? A gente sabe o nome da pessoa, a gente tem relacionamento com essa pessoa. E o nome da pessoa sempre vai nos trazer à memória alguma situação, algum momento, alguma lembrança, alguma memória significativa, né? A partir do nome, daquele nome. Tanto que às vezes a gente conhece pessoas, né, novas pessoas com o nome de pessoas que nós já conhecemos e a gente diz, nossa, eu conheço alguém chamado assim, né? Às vezes eu vou nos lugares e as pessoas, quando eu falo que meu nome é Priscila, as pessoas têm sempre alguma mãe que tem uma filha chamada Priscila. E aí sempre diz, é o nome da minha filha. Quer dizer, traz a memória, o nome traz a memória essa afetividade. E é claro que, às vezes, alguns nomes nos trazem sentimentos diferentes, né? Sentimentos que não são tão afetivos assim, tão emocionantes, né? Tão agradáveis assim. Então, nos trazem, às vezes, até tristeza, nos traz a memória o luto. Então, o nome é algo que marca aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós vivemos, sentimos, né? Então, o nome é importante. E estudar sobre o nome de Deus, apresentado na palavra dele, trazer essa significância, né, para a nossa experiência com Deus. E hoje, o primeiro nome que nós vamos falar, né, que nós vamos estudar, está lá em Gênesis capítulo 1, verso 1, que diz assim, no princípio Deus criou os céus e a terra. Claro que o nome que nós vamos estudar é Elohim, né? É um nome em hebraico, né? Uma palavra em hebraico, e que na tradução original aí desse texto, do primeiro capítulo, do primeiro versículo do primeiro capítulo de Gênesis, que está escrito em hebraico no seu original, essa palavra no princípio Deus, né? Na verdade a gente vai ler lá que no princípio Elohim, que é o Deus Criador, significa o Deus Criador. Então, nós vamos estudar aí a respeito desse Deus Criador. E, além de Gênesis 1, nós temos o texto também de Jó 38, versos 4 e 5, aonde o Senhor diz assim, aonde você estava, né, quando foi criado o mar e todas as coisas que existem, né? Se você sabe bem todas as coisas, então me diga aonde que você estava. É o Senhor confrontando ali, né, as pessoas daquela história ali de Jó, confrontando, perguntando se você é tão sabido, se você é tão inteligente, aonde que você está? Quem é que tem o domínio realmente do conhecimento de todas as coisas, de como surgiram todas as coisas? Somente o Deus Criador. E esses devocionais 4 dias é do aplicativo YouVersion, né? Aqui na descrição do vídeo vocês vão ver o link, né? Nos grupos aí do WhatsApp, Telegram, a gente vai compartilhar lá também o link para baixar tanto o aplicativo quanto para quem já tiver o aplicativo acessar aí essa conversa coletiva, né, que a gente está tendo com outros amigos, né, com outras pessoas a respeito de Deus, a respeito dos nomes de Deus. Então nós vamos fazer aqui o devocional, o texto é Gênesis 1, né, e a gente vai começar então o nosso momento de devocional criativo aqui. Eu vou marcar o texto de Gênesis 1, no princípio Deus criou os céus e a terra. Marquei aqui. E eu vou
eu vou marcar aqui, ó, fazer uma nuvenzinha aqui, ó. Fiz uma nuvenzinha, eu vou pintar. Fiz uma nuvenzinha, pintei, vou pegar aqui, ó. Pegar a caneta. Marcar essa nuvenzinha, ó. Quando não havia nada, o nosso Deus fez todas as coisas, trouxe todas as coisas à sua existência, né? Tudo por sua palavra. Então, vou colocar aqui, ó, Elohim. Escrever Elohim. E vou botar Gênesis 1. E Jó 4, perdão, Jó 38, Jó 38, 4 e 5. Tá aqui no texto. Eu escrevi aqui, ó, Elohim, e o texto, a referência bíblica. A minha Bíblia tem essa parte aqui de baixo. Vou chegar aqui para cima. E eu vou fazer aqui a arte criativa, tá? Vou colocar aqui, ó. Peguei uma fita, o tape, né? Que é aquelas fitinhas decoradinhas. Vou colocar aqui bem no meio, aqui, ó. Deixa eu tirar um pedaço aqui. Pronto. Se não tiver, pode ser fita crepe, né? A durex pode ser que na hora que você puxe depois, porque a gente vai fazer aqui, mas vai tirar depois. Então, pode ser que quando você tire, a durex pode rasgar a sua Bíblia, tá? Então, essa fita, o tape, essas fitas desenhadinhas, né? Que vende que ela tem pouca cola. Então, quando você puxa, você consegue tirar, né? E colocar aí sem danificar o papel, tá? Peguei aqui e vou escrever com a canetinha aqui a palavra Deus, tá? Vou fazer com uma letra bem gordinha aqui, ó. A palavra Deus. Pouco, não sei se vai dar para vocês verem aí, mas daqui a pouco vai dar, porque na verdade estou só marcando aqui. Você pode fazer de lápis primeiro e depois passar a caneta, tá? Então, eu escrevi aqui a palavra Deus, ó. E aí eu vou pegar aquele marca-texto, vou usar esse aqui, e vou fazer aqui a palavra Deus, ó. Bem gordinho, né? O nosso Deus Criador, né? O nome Elohim nos remete aí a esse Deus Criador, que fez todas as coisas existirem a partir dele mesmo, né? Nada havia na Terra. Ele não pega alguma coisa da Terra e recicla e faz, né, o que existe hoje. Não. A Bíblia diz que no princípio não tinha nada, só tinha o próprio Deus. E a partir dele, todas as coisas passaram a existir a partir da sua palavra, né? A partir da sua ordem, da sua determinação. O Senhor foi construindo cada coisa daquilo que nós conhecemos hoje como mundo, né? Como seres viventes aí, seres
as coisas da natureza, né, e tudo mais, o nosso Deus foi construindo um por um, a cada dia, a cada momento, né? A gente não sabe dizer, né, se foi numa sequência de 24 horas, se foi, né, realmente os dias da semana, né, eu levou uma semana, um mês, quanto tempo. Isso, na verdade, nem importa. O que importa é que o nosso Deus fez cada coisa, cada detalhe do mundo que ele fez e só concluía, né, só dizia que estava concluído quando estava pronto, né, quando finalizava mesmo. Ele não passava para uma próxima tarefa sem que terminasse uma anterior. Isso já ensina muito a gente, um Deus organizado, que nos organiza também, né? Às vezes a gente quer fazer um monte de tarefa ao mesmo tempo, e se a gente entender que o próprio Deus, que é Deus, sendo Deus todo-poderoso, ele fazia uma coisa de cada vez, né? Ele concluía uma tarefa de cada vez, a gente já começa aí a se liberar de uma certa carga de atividades, né, aglomeradas, que a gente às vezes carrega, e que o nosso Deus não diz para a gente fazer isso. Então, faça uma coisa de cada vez, conclua uma coisa de cada vez, né? Faça por etapas as coisas, né? Não tente carregar o mundo inteiro, construir o mundo inteiro de uma vez, né? O próprio Deus, ele fez uma coisa de cada vez, cada detalhe, e ele só passava para a próxima atividade, para a próxima construção, para a próxima execução, quando ele terminava aquela. Então, quando ele olhava e via que estava bom, estava pronto, concluído, ele passava para um próximo dia. Há intervalos, né, entre as diversas atividades. Então, o próprio Deus aí, né, a nossa própria a própria observação aí dessa ação do Deus Criador, do Elohim, né, nos mostra isso, que a gente precisa ser organizado com as coisas que faz. Faça uma coisa de cada vez, construa uma coisa de cada vez, né, execute uma coisa de cada vez, e eu vou até anotar aqui, para anotar aqui, eu vou usar um post-it. Deixa eu pegar aqui. Eu vou usar post-its, tá? Você pode pintar, né? Não tem problema. Vou botar o post-it assim. Aqui. Vou escrever aqui, ó. Seja organizada. Seja organizada. E aí eu vou botar aqui, ó. Só passe para a próxima atividade quando concluir a que está fazendo. Aí a gente precisa entender também que nem sempre a gente vai conseguir chegar ao final de uma atividade para passar para outra, não é mesmo? Mas a concentração naquilo que a gente está fazendo tem que ser naquele momento. Então, por exemplo, se às vezes a gente tem muita coisa para fazer no trabalho, né? Mas a gente tem também que dar conta das coisas na igreja, por exemplo. Então, quando você estiver no trabalho, as atividades a serem concentradas no seu horário de trabalho são as coisas do trabalho, entendeu? Então, você vai fazer as coisas do trabalho e vai se concentrar e vai fazer bem feito as coisas do trabalho. Se quando você estiver na igreja para fazer as coisas da igreja, você vai se concentrar nas coisas que você tem que fazer na igreja. Se você estiver com a sua família, concentre-se nas coisas que você tem que fazer com a sua família.
Faça uma atividade de cada vez, né? Às vezes a gente recorre vou aproveitar o tempinho aqui que eu tenho do almoço do trabalho para fazer as coisas da igreja. Claro que isso pode ser que em algum momento a gente acabe tendo que fazer isso, mas olhando para aquilo que o Senhor nos deixou como exemplo, a gente precisa fazer cada coisa no seu tempo exato. E aí só passar para a próxima atividade quando aquela atividade tiver concluído o seu tempo. Então, mas o que eu tenho para fazer no trabalho eu tenho que fazer a longo prazo. Mas é a longo prazo dentro do seu horário de trabalho. Aquilo que eu tenho que fazer na igreja é a longo prazo, mas aquilo que você vai fazer na igreja a longo prazo é no tempo em que você vai reservar para fazer as coisas da igreja. Então, com a sua família, mas na minha família eu tenho que fazer a longo prazo. Então, você vai fazer na etapa. Na sua casa, eu preciso fazer um monte de coisa na minha casa, tem que ajeitar um monte de coisa na minha casa. Uma coisa de cada vez, né? Tente até selecionar, o que eu preciso fazer primeiro. Quando você terminar de fazer aquilo, eu preciso dar um jeito no armário da minha casa, no guarda-roupa da minha casa. Arrume o guarda-roupa, né? Senão a gente fica assim, arruma o guarda-roupa, varre a casa, lava a louça, faz as coisas, quer dizer, e quando a gente olhar o guarda-roupa, não conseguir terminar de fazer, a louça continua lá, a pia continua cheia de louça, a casa já está tendo que varrer de novo. Então, cada etapa daquilo que você precisa fazer, faça por etapas, né? Faça por etapas. O meu momento devocional com Deus, eu tenho que ter o tempo certo de fazer. Então, qual é o momento certo de eu fazer? Então, eu não vou fazer mais nada naquele horário, eu não vou marcar mais nada naquele horário, né? Então, às vezes até vou marcar consulta e a consulta é no meu horário de devocional. Eu pergunto, dá para ser um outro horário? Dá para ser um outro momento? Porque esse horário não é considerado um horário livre para mim, porque é o meu horário de devocional. Então, eu preciso entender que aquele momento foi reservado para o momento devocional, né? Então, reserve seu momento devocional também como um momento da sua agenda, como um momento em que você não está à toa, mesmo que a gente esteja aqui pintando, né, desenhando, que você faça aí o devocional criativo, não é um momento à toa, é um momento de biblioterapia, um momento em que você está sendo tratado pelo Senhor, está conversando com o Senhor, está tendo intimidade, está tendo a sua consulta com o Senhor. Então, não é um momento livre do meu dia, é um momento em que eu reservo para um momento de devocional. Então, todas as coisas a gente precisa ser organizada aí. Vou passar aqui a caneta para destacar o seja organizada. E aí, aqui, ó, tá vendo? Vou tirar a fita. Ó, tirar devagarzinho. Quando eu tiro a fita, ó, tá vendo? Fica uma faixa. Fica uma faixa aqui no meio, ó, em branco. Não, pra vocês verem. Aqui, ó. Deixa eu chegar mais pra cá, cara. Depois que eu percebi que o vídeo parou de gravar, depois que eu tirei a fitinha, tá? Então, mostrar pra vocês como ficou, tá? Eu fiz aqui, ó, Criador, né? Então, ficou Deus Criador. Fiz com a caneta, né? Só você pode fazer com lápis e depois faz com a caneta. Ela vai ficar com essa marca aqui branca no meio. Só fazer as laterais depois. Essa fita aqui, essa imagem aqui, essa fita, né? Que é uma fita adesiva no formato de rolo de filme aqui. Então, eu fiz aqui e a outra ponta aqui. Então, ela ficou assim, com essa imagem como se passando por baixo, né? Do texto. E fiz aqui mais 2 post-its. Um fala sobre descanse no Deus que tem domínio sobre todas as coisas, né? O Deus que criou todas as coisas nos garante que ele continua dominando todas as coisas. O Deus Elohim,
que é o Deus Criador, que fez todas as coisas que existem nesse mundo, ele continua controlando todas as coisas, né? Tudo está sob seu controle. Não há coisa grandiosa demais que o Senhor não possa dominar. É o que está lá no texto de Jó, capítulo 38, né? Verso 4 e 5. Não há nada de grandioso nesse mundo ou de novidade que nos espante, nos assuste, que possa não ter o domínio do Senhor, né? Que possa ser maior do que o nosso Deus. Então, Deus Elohim é o Deus que tem controle sobre todas as coisas. E Deus Elohim nos lembra também que a gente pode fortalecer a nossa fé, porque nos lembra que ele é o Deus Criador, que existia antes que o mundo existisse e vai sempre existir mesmo depois que esse mundo passe ou que nós passemos desse mundo, né? Então, se você ainda não tem a certeza da sua salvação, certeza da sua eternidade ao lado desse Deus Criador, se você ainda não experimenta dessa certeza de que o Deus Elohim está com você e sempre estará com você, mesmo após a eternidade, né? Mesmo durante a sua eternidade, após a sua vida, após o fim desse mundo, ou do tempo em que você fica nesse mundo, que você tenha a certeza nesse momento em Cristo Jesus, porque Ele é a porta de acesso. Então receba o Senhor Jesus como seu Salvador. Declare: Senhor Deus, eu quero receber o Senhor Jesus como meu Salvador, para que eu tenha a certeza, a segurança, a paz de que eu viverei a eternidade ao seu lado, no lugar de segurança, de tranquilidade, onde não haverá dor, não haverá sofrimento. Eu quero ter essa certeza a partir de hoje já. O Senhor Deus Elohim vai criar tudo novo em você, inclusive a sua esperança, as suas incertezas sumirão, porque Ele é o Deus que sustenta e controla todas as coisas. Então a sua convicção, a sua fé te fará perceber que o Senhor estará cuidando de você em todas as coisas. Que Deus abençoe a sua manhã, que Deus abençoe a sua vida. Faça o seu devocional, siga nas redes sociais, compartilhe lá o Mente Bíblica Prismota, lá o seu devocional criativo. Converse com a gente lá no aplicativo do YouVersion também. Diga o que Deus tem falado ao seu coração com esses devocionais e que o Senhor tenha ótimas conversas com você a respeito desse texto. Anote, registre, porque com certeza isso fortalecerá a sua fé e aumentará o seu relacionamento, a intimidade do seu relacionamento com o Deus Elohim. Que o Senhor seja contigo. Em nome de Jesus. Amém. Te vejo no próximo vídeo.